Eu contei, eu tenho um hábito, dizem que é uma neurose. Contei, tinham 237 pessoas num lugar que tinha 60 vagas sentadas. Encontrei amigo meu na janela pendurado. Ele psicografou 3 horas e 15 minutos, da meia-noite às 3h15 da manhã. Isso é horário de fazer mediúnica? O povo exausto, eu cheguei lá 8 da manhã, ele ali psicografando, o povo todo junto dele, eu inclusive, minha esposa do lado, eu quero ver. E ele começou uma mensagem assim: meu caro André, ela pensou que era para mim. Eu digo: não, minha amiga, André nesse país tem aos montes, inclusive no além. Aí ela psicografou, ainda bem que era um caso complexo, não era para mim, porque eu não estava naquela situação. 9 cartas. Eu lhe pergunto, tinha esse cuidado? Não. Agora, bom, quem era ele e a equipe dele é outra história. Ele harmonizava aquele caos psíquico que eu assisti das 8 horas da manhã, só chegando a irradiação espiritual da equipe dele, trabalhando. Todo mundo pode fazer isso? Não. Então, quem não pode ser chuva, vai tratar de ser orvalho, mas que seja um bom orvalho. Tem que ter o cuidado necessário em cada situação. E isso é fundamental. Quanto mais evoluído, menos condições externas. Quanto mais atrasado, mais condições externas de dependência do meio. Esta é a nossa realidade. Então, não vamos discutir isso, porque não é o foco da questão. Eu me lembro da discussão mediúnica de portas abertas e de porta fechada. Não tinha uma discussão assim? A questão não é se é porta aberta ou fechada. Eu disse: olha, na Bahia vai aparecer um de porta rotatória. Semi-aberta, a Bahia cria logo uma invenção. Não é isso que está em jogo. É a harmonia ou não há harmonia? Isso é fundamental. Quando as portas ficam abertas, as pessoas se desarmonizam mais, porque chegam em horários diferentes, essa história toda. A porta fechada é muito menos por causa da ideia original, que propriamente com isso. Mas eu assisti uma cena curiosa. A pessoa, olha só o que é espírito maquiavélico. A pessoa tinha que entrar 8 horas para uma reunião. A pessoa que estava na porta viu. Ela estava a 20 metros. 8 horas em ponto, ela fechou, a pessoa estava a 10 metros. Horário. Parece aquela história de vestibulário, né? Que a pessoa vai correndo e o portão vai fechando. E se ela tivesse, tinha que dizer Shazam e pular, né? Para poder chegar a tempo. Minha gente, isso é a dependência do tempo e do espaço. Precisamos estar atento a esse tipo de vivência para não nos gastarmos naquilo que é acessório, se já podemos ir para o essencial. Diga algo sobre a comunicação do espírito que desencarna a criança. Como dialogar deve administrar? Como o dialogador deve administrar o diálogo? Em princípio, libere seu lado feminino maternal. Todo mundo é espírito e tem isso. Criança se acolhe primeiro como crianças. E à medida em que esse acolhimento for se tornando nítido, o próprio espírito vai desenvolvendo suas qualidades de perceber-se que criança é uma mera forma transitória. E isto será superado, né? De alguma forma será superado. Eu acho que essa é a recomendação. Muito menos que o diálogo, muito menos potência tem a informação. Quem tem potência é o tom amoroso em que a informação vai. Todo mundo que trabalha nesse tipo de experiência sabe que o que se diz não é tão relevante, mas o que se emite, vibra na hora que se diz, é muito mais relevante. Eu conheço uma experiência de encarnados em que o marido me diz, quando a minha esposa me diz eu te amo, ela diz num tom tão agressivo, eu sinto tão agressivo, parece uma facada me enfiando, e era só eu te amo. Imagine quando ela disser ao contrário. É o tom. Ela era uma pessoa muito irascível, e até quando ia falar bem, você não se sentia tão bem, porque o como se diz é diferente. Isso é uma experiência relacional qualquer. Com crianças, a mesma coisa. Ela sente, a percepção, mesmo desencarnada, a percepção espiritual no nível da mente infantil é muito mais pela sensação.
pelo sentimento, muito menos pelo intelecto. Então não faça discurso sobre agora você está na dimensão do espírito, onde os mecanismos das correntes psíquicas lhe atraíram para essa região, não vai adiantar. Sinta amorosamente e acolha. Ela poderá ser muito melhor cuidada dessa forma. Devido ao tempo, esta é a última pergunta. As outras serão respondidas via e-mail. Podemos considerar a intuição como a mediunidade do futuro, tendo em vista sua correlação ou equivalência com o instinto? O final, correlação, eu digo que ela é algo do superconsciente. Nós esquecemos de ler Pestalozzi, o educador de Allan Kardec, que trabalhava com a pedagogia do afeto e da intuição. Nós estamos na pedagogia da cognição. Aos poucos, na pedagogia do prazer em alguns lugares. Não é simplesmente a mediunidade do futuro, mediunidade intuitiva. Intuição é uma faculdade natural em desenvolvimento que pode ser estimulada para que nós percebamos outras realidades, outras dimensões e outro modo de compreender. Mesmo no mundo comum, muitas descobertas são feitas primeiro pela intuição, depois pela experimentação. Quem lê ciência sabe disso. Então, há um caminho. A inspiração e a intuição parece-nos ser um modo de exercer a mediunidade em que a superconsciência se faz mais nítida, se faz mais clara, se faz mais evidente. O Espírito Emmanuel, se eu não me engano, no Consolador, diz que a intuição é uma faculdade do futuro. Mas nós gostaríamos agora, 70 anos depois, de dizer a Emmanuel que já podemos fazer da intuição a faculdade do presente. Está na hora, né? De fazermos isso com os exercícios que nos são trazidos pela experiência espiritual em relação ao funcionamento desse terceiro andar do cérebro, ou da mente, como diz Calderaro no livro No Mundo Maior. Então nós podemos trabalhar isso, e vou insistir nesse ponto. Façamos o que estamos fazendo. Vivamos como estamos vivendo. Mas não deixemos de ter um sonho de ir muito além do que estamos. Sonhar é necessário. Dizia alguém que no mundo nunca se realizou uma utopia. A República de Platão, a Cidade do Sol de Campanella, a Cidade de Deus de Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, o Odentu, de Skinner. Em suma, nunca uma utopia se realizou. Mas há uma outra complementação a esse texto. Não menos verdade é que não há nada na humanidade que tenha progredido sem que uma utopia trouxesse, puxasse, guiasse. Nós temos a nossa utopia. A nossa utopia é de uma civilização centrada na aristocracia intelecto-moral, leia-se, uma civilização do espírito além das formas, do qual a mediunidade é um dos nossos poderosos instrumentos de revelação dessa realidade. Então precisamos sonhar. Lembrando Aristóteles, eu quero lhes dizer que ele dizia isso para nós adolescentes. Se és incapaz de sonhar, lembrando Eclesiastes, nasceste velho, decrépito. Se sonhas e não tentas realizar, és um inútil. Nós precisamos centrar nisso, na primazia do espírito, na vivência de que somos a criação divina, manifestada interexistencialmente de várias maneiras, em nome da benevolência, em nome da caridade, em nome da ternura, em nome da filia, da amizade, em nome cada vez mais daquilo que é a expressão amorosa mais rica, HP, pelos gregos, amor incondicional, que é a revelação de Deus no mundo dos homens. Então, nesse término, nessa última fala, agradecendo esta comunhão pela manhã e repetindo que todos nós tivemos o que merecemos, eu, os ouvintes, vocês, o palestrante,
que seja feita cada vez mais a vontade divina em nossas vidas, porque no fundo sabemos que a vontade divina é também a nossa felicidade. E que saiamos daqui lembrando, tudo que aconteceu foi justo e merecido. Essa água de coco, inclusive, foi justa e merecida. Seu e-mail aqui, por favor. Agradecemos ao palestrante André Luiz Peixinho sua brilhante explanação, esclarecendo o tema da manhã de hoje. Aqueles que fizeram perguntas poderão enviá-las para andrepeixinho@bol.com.br. Assim. Ele vai estar aqui após o término